Boa noite a todos. Hoje o nosso tema da palestra vai ser noções sobre mediunidade. O tempo é escasso, também nós demandaríamos diversos vídeos para poder abranger com profundidade esse tema. Então o meu intuito é trazer algumas noções a respeito dessa faculdade tão especial que todos nós carregamos, e eu espero que ao final da palestra a gente tenha compreendido um pouco mais a respeito desse tema. Para começar a ideia da mediunidade, do estudo da mediunidade, nós temos que compreender que é uma faculdade inerente ao homem, inerente ao espírito, e, portanto, ela acompanha o desenvolvimento moral e intelectual do espírito. Quanto mais primitivo, quanto mais rude, menor é a compreensão que se tem dessa faculdade. E à medida que se avança, assim como as outras áreas da nossa vida, nós podemos compreender e utilizar com mais objetivo, com mais utilidade essa faculdade. E os estudiosos da doutrina, que já se debruçaram sobre esse tema, nos trazem relatos de diversas etapas que a mediunidade, dentro da história da humanidade, tem se apresentado. Como eu já disse em outras palestras sobre imortalidade da alma, perispírito, não foi o espiritismo quem criou, quem descobriu a mediunidade, mas ele trouxe elementos para melhor compreensão. Dentro dessas diversas etapas que a mediunidade tem se apresentado, nós passaremos por momentos de uma mediunidade primitiva, em que os homens primitivos sentiam as intuições que os guiavam para os caminhos que os levariam a uma descoberta, a uma evolução do seu espírito, da sua existência. Passando pela mediunidade que os escritores chamam de fetichista, porque ela está muito mais ligada a rituais, a amuletos, né? A humanidade se apegava a curandeiros, a feiticeiros que começavam a surgir nas comunidades que se reuniam. Passando pela mediunidade oracular. Quem já nunca ouviu falar do oráculo de Delfos, da Grécia? E foi uma época em que a mediunidade, embora não compreendida dessa maneira, mas se manifestava através dessas pessoas, desses seres que faziam consultas, que consultavam, que orientavam por todos os assuntos e a todas as pessoas. Passando pelos egípcios, que têm dentro da sua religião, que tinham, né, os livros dos mortos, que já orientava, que dava alguma noção a respeito desse intercâmbio entre os vivos e os mortos, na visão deles. Os judeus, e a Bíblia do Velho Testamento nos mostra os diversos profetas, as diversas situações em que esses homens se manifestavam falando com Deus, na visão deles, ou falando com anjos, enfim, se comunicando com o plano espiritual. Até chegarmos no Novo Testamento, como nós inclusive acabamos de ler no relato sobre Pentecostes, e na ideia que Jesus nos trouxe, tirando aquela visão proibitiva do intercâmbio que Moisés havia colocado e que até hoje ainda serve como argumento para aqueles que discutem a questão da mediunidade, mas Jesus veio mostrar que o uso da mediunidade, que o uso dessa relação entre os planos, se for colocada a favor do amor ao próximo, do serviço no bem, do trabalho de regeneração, de cura, ele é bem-vindo, ele é sagrado. E a gente conhece, não só nesse campo, mas em diversos outros pontos, o quanto que a incompreensão e a ignorância sobre o assunto trouxe de dores, de sofrimentos para todos aqueles que participavam desses eventos. E a gente pode citar aqui a Inquisição, que de santo não teve nada, né? Embora chamem de Santa Inquisição, em que pessoas que possuíam
algum resquício, né, alguma forma de comunicação com o plano espiritual, que se sentiam intuídos, eram condenados como bruxas, como feiticeiros, né, por falta justamente dessa devida compreensão. Mas os tempos se passaram, o Consolador prometido chegou até nós, que é a doutrina espírita, e com ela, Kardec, com a sua perspicácia, com a sua forma de perquirir os fatos que ele não entendia, mas que ele estudava, que ele testava, ele experimentava, e trouxe para a doutrina espírita, além do lado filosófico, que está contido no Livro dos Espíritos, ele também nos trouxe o Livro dos Médiuns, que é um livro que vai tratar desse aspecto científico. O próprio Livro dos Médiuns traz na contracapa espiritismo experimental. Então é o espiritismo que testa, que observa os fatos e, ao invés de condenar, busca compreender, busca traçar métodos para usufruir daquelas questões. E o próprio Livro dos Espíritos traz na sua apresentação uma explicação que diz assim: é o ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços, ou seja, os obstáculos, que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento do Livro dos Espíritos. E há um estudioso da doutrina chamado Marcelo Uchoa, que eu gosto muito de seguir os vídeos dele, que ele trouxe uma definição bastante interessante, que ele diz que o Livro dos Médiuns trouxe dignidade à comunicação que sempre existiu entre o homem, o encarnado, e o espírito desencarnado. O trabalho, o estudo mediúnico ganhou dignidade quando Kardec se propôs a nos apresentar essa obra. E é uma obra que esse ano completou 160 anos. E não há uma vírgula nela que possa se dizer desatualizada ou que possa ser dispensada quando a gente fala do estudo, do conhecimento, do médium, da mediunidade, das formas que a mediunidade pode se apresentar. E é do Livro dos Médiuns que eu vou trazer um trecho que ele fala especificamente sobre o médium, mas conceituando o médium, nós vamos conseguir destrinchar esse conceito e trazer alguns esclarecimentos dentro dessa ideia de noções que nós vamos apresentar. Esse ponto está no item 159 do Livro dos Médiuns. E ele começa assim: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então essa é a primeira informação que a gente pode destacar. Mas que influência é essa dos espíritos? Paulo já disse em uma das suas cartas que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E Allan Kardec também questionou os espíritos, no Livro dos Espíritos, e perguntou o quanto os espíritos influenciam na nossa vida. E a resposta não podia ser mais direta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Ou seja, estamos diuturnamente, mesmo que às vezes inconscientemente, sendo influenciados por essa nuvem de testemunhas que nos cercam. Então, quando o trecho que nós lemos diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, seja o mais simples como o mais ostensivo, a influência dos espíritos, é, a princípio, chamado médium. E aí ele continua, mais um trecho. Essa faculdade, a mediunidade, é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam algum rudimento. Então vamos decifrar mais esse trecho. Quando ele fala inerente ao homem, a gente pode substituir o homem por espírito, porque nós aqui concordamos que o homem é o espírito e está encarnado, está ocupando um corpo material, mas é o espírito.
Então, quando é falado é inerente ao homem, significa que todos os espíritos possuem esse atributo. O professor Zalmino Zimmermann tem um conceito muito bonito que ele fala que a mediunidade é a natural aptidão para intermediar os espíritos. Ou seja, é nosso, é intrínseco ao espírito essa capacidade da comunicação, essa capacidade do intercâmbio psicológico, psíquico com os demais espíritos. Porque embora nós estejamos temporariamente encarnados, nós somos espíritos. O que nos diferencia dos desencarnados é só estarmos no corpo físico. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a mediunidade é inerente a uma disposição orgânica do corpo, do organismo, de que qualquer homem pode ser dotado, assim como a de ver, ouvir, falar. A mediunidade, então, é mais um sentido que o nosso espírito possui, assim como o sentido da visão, do olfato, do paladar, da audição. A mediunidade é um dos sentidos, que embora em alguns momentos não esteja totalmente plena para o uso, mas é inerente ao corpo, ao espírito. Então, sendo o espírito encarnado, como eu disse, toda a humanidade é detentora desse atributo, dessa faculdade mediúnica. E quando o texto fala que não constitui um privilégio exclusivo, significa que aquele, então, em consequência do que eu acabei de dizer, que aquele que tem a sua mediunidade mais aflorada, mais ostensiva, que é o termo mais utilizado, não significa que ele seja um privilegiado, que ele tenha um dom especial que foi dado a ele para se destacar de todo o restante da humanidade. Nada disso. Kardec coloca que a mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificá-los no bem, para que eles possam usar esse atributo para se fortificar, e para os viciosos, para que seja um instrumento de suas próprias correções. Então, quando essa ideia de que todo ser espiritual é dotado da faculdade mediúnica, significa que ela se espalha por toda a humanidade, independente da classe, independente da cor, independente de onde haja nascido aquele ser humano, independente das suas condições intelectuais, morais. Tanto é que nós vemos, com frequência, pessoas que têm essa faculdade, que possuem a mediunidade ostensiva para o trabalho, mas que se utilizam dela tão somente para alcançar benefícios pessoais, sejam monetários, sejam por alcançar a fama, satisfazer o ego. Divaldo Franco, num livro, diz que a mediunidade não é sinal de santificação, é compromisso do espírito para o trabalho, para o exercício no bem, para a sua própria correção e auxílio aos que estão ao seu redor. Porque a faculdade mediúnica, a mediunidade em si, ela é neutra. Não se pode dizer que ela é boa ou má. O que vai caracterizar o mau uso ou o bom uso é a questão moral daquele que tem a faculdade em exercício e que faz mau uso dela. Assim como uma caneta, ela é neutra. O que vai ser escrito a partir dela depende da moral de quem está empunhando. Então, a lei de afinidade vai fazer com que os espíritos bons ou maus, ignorantes ou elevados, se aproximem de acordo com a emissão dos sinais que aquele médium esteja aplicando. Então, se o médium tem uma finalidade equivocada no uso da sua mediunidade, muito provavelmente vai se cercar de espíritos com essa mesma intenção, que vão se utilizar daquele meio para trazer mais confusão ao invés de trazer algum esclarecimento, né? Daí a importância desse instrumento que é a mediunidade,
para que a gente possa aplicá-la, primeiramente para que a gente possa se reformar, para que a gente possa estar apto moralmente, melhorar moralmente para bem utilizá-la. Mas, semana que vem, já fazendo um spoiler, a nossa companheira Terezinha vai trazer, vai destrinchar provavelmente com mais profundidade esse tema da moral do médium, da moral aplicada à mediunidade. O que eu quero trazer aqui nesse momento é apenas focar que quando ele diz que não constitui um privilégio o acesso à faculdade mediúnica, é que ela é ofertada a todos, sem distinção. E o que vai diferenciar aquele que tem a mediunidade mais aflorada, um organismo mais sensível para o uso ou não, são os compromissos que esse espírito, ao caminhar da sua evolução, já tem trazido, né? Tudo isso faz parte da sua programação de reencarnação. E aí, Kardec continua nesse trecho que nós estamos lendo. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médium. Não mais ou menos, ele quer dizer ou mais ou menos, em níveis diferentes de mediunidade. Então, pode-se dizer isso. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e que se traduz por efeitos potentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização, também ele volta a usar esse termo, mais ou menos sensitiva. Uma organização que possa ser mais ou menos sensitiva. E o que ele quis dizer com isso? Então, até agora nós entendemos que a mediunidade é um atributo do espírito e, assim sendo, é ofertada a todos sem distinção. Mas por que é que nós observamos pessoas que trabalham com a mediunidade, que têm essa mediunidade ostensiva e que aplicam, aí já não estou entrando no mérito se é boa ou má, mas que ela tem essa mediunidade, e outros tantos, a grande maioria, que não. Vou precisar retomar uma palestra que nós falamos aqui há algumas semanas sobre o perispírito, e que nós explicamos que o perispírito é o corpo espiritual, é um instrumento do qual o espírito se vale para manipular, para manusear a matéria, para interagir com a matéria. Uma das funções do perispírito é justamente a função organizadora. Aqui faz com que o nosso corpo físico se mantenha organizado dentro daquilo que ele precisa estar. Só que essa função organizadora, como foi dito, ela começa a agir desde a concepção do bebê, desde muito antes, quando do planejamento reencarnatório a qual o espírito está se sujeitando, que ele participa, ou se ele ainda não tem a condição total de opinar, de participar, mas ele é bem assessorado por espíritos amigos que fazem esse encaminhamento por ele. O que importa agora dizer é que, desde o momento da concepção, o corpo físico que vai receber o espírito para uma nova jornada, ele é trabalhado desde os níveis cromossômicos, genéticos, e que vai fazer com que ele tenha a estrutura necessária para vivenciar todos os desafios, todas as virtudes, todas as experiências que aquela encarnação vai exigir do espírito. Então, relembrando que Kardec falou que a mediunidade é um sentido, é uma sensação, como ver, falar, mas nós observamos que nem todos os nossos companheiros ouvem corretamente, falam corretamente, veem corretamente, e eu aqui com 6 graus de miopia estou aqui para ser prova disso. Por quê? Do momento do trabalho de composição do corpo físico, já há toda essa preparação, e isso está incluído a questão da mediunidade. Como Kardec colocou, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Essa organização física, porque é o corpo quem limita a capacidade plena do espírito, essa composição física é que vai dar essa nuance. Se aquele espírito
terá a possibilidade de expandir essa capacidade mediúnica ou não, se essa capacidade ficará latente, impedida pelas questões orgânicas. Essa latência, né, essa semente que a mediunidade vai ficar escondida, pode eventualmente durante a encarnação eclodir, dependendo, como eu disse, de toda a programação que já haja sido feita para a vivência daquele espírito. Talvez não logo no começo, mas durante a sua encarnação. Ou não, ele pode perfeitamente passar toda a existência, se não era da sua necessidade vivenciar essa faculdade, ele vai passar toda a sua existência, mesmo sendo uma aptidão natural do espírito, sem expor, né? Sem utilizá-la de uma maneira mais ostensiva. E aí, quando a gente conclui esse trecho, Kardec coloca o seguinte: é de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Bem isso que a gente acabou de falar. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, seguindo esse raciocínio que a gente estava expondo, e esse primeiro trecho desse tópico, ele vai ter esse duplo sentido. O primeiro, quando ele fala, a faculdade não se revela da mesma maneira para todos. Porque, como nós acabamos de dizer, não existem dois espíritos, não na Terra, mas em todo o universo, que sejam iguais. Não existem dois espíritos que estejam no mesmo ponto da sua evolução, com as mesmas necessidades e com as mesmas virtudes. Os espíritos são variados, cada um está dentro de um grau, dentro de um passo da evolução. E se o que vai dar a intensidade da faculdade mediúnica é justamente a necessidade, é justamente a elevação moral do espírito, por isso Kardec diz que essa faculdade não se revela da mesma maneira para todos. Os graus são variados. E aí ele também tem um outro aspecto nessa mesma frase, que é o de dizer que, embora para aqueles em que a mediunidade está aflorada, para aqueles a quem a mediunidade está ostensiva, apta para uso, mesmo para esses, não são as mesmas ferramentas dadas para todos. Cada qual terá a sua necessidade de acordo com as situações em que ele vai se envolver durante o seu trajeto de evolução. E, portanto, podem ser médiuns de psicografia, outros médiuns videntes, outros médiuns audientes, enfim. Kardec classificou no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, 21 tipos de mediunidade, 21 capacidade de se utilizar essa faculdade que é a mediunidade. E, inclusive, no final do Livro dos Médiuns, há um capítulo chamado Vocabulário Espírita, que é interessante que a gente conheça, que a gente se familiarize com alguns termos, e lá nós vamos encontrar a palavra medianimidade, que pode confundir no som com mediunidade, mas mediunidade diz respeito a essa faculdade como um todo, a isso que nós estamos aqui conversando, enquanto que medianimidade diz respeito a cada uma das possibilidades que a mediunidade pode se apresentar. Então, só para dar alguns exemplos, porque eu acho que ficaria muito maçante e extenso falar todos eles, mas os médiuns de efeitos físicos, os sensitivos, os audientes, os videntes, os curadores e os psicógrafos, entre tantos outros. Como eu disse, são 21, pelo menos o que Kardec classificou, e é o que tem servido de base para muitos dos estudiosos. Porém, a gente chegou até esse ponto, eu espero que a questão da mediunidade tenha ficado um pouco clara, pelo menos conceitualmente, mas é importante que a gente finalize essa exposição
dizendo que a mediunidade só tem valia, só tem bom uso, só tem a sua luz resplandecida quando ela é feita com Jesus, seguindo o exemplo de Jesus, seguindo as lições que Jesus nos oferece. Porque Jesus, sendo um ser pleno, um ser absoluto como é, ele quer que a gente aprenda também a ser um ser integral. Não apenas do ponto de vista material, do amor ao próximo, aquele que está aqui encarnado junto de nós, mas também que a gente consiga compreender essa interação com os outros irmãos, com os outros espíritos que, assim como nós, existem, precisam de apoio, de amparo e que eventualmente estão no plano espiritual. Mas ele pede essa nossa integração. E é por isso que ele nos orienta no trabalho mediúnico correto, no trabalho mediúnico do amor. Uma das formas de que a gente pode se valer da mediunidade com Jesus é a nossa melhoria íntima, é a nossa reforma, a nossa qualificação moral, qualificação intelectual. Eu gosto sempre de ouvir o Fortunato usar uma expressão que ele fala que quando Deus não encontra um copo limpo para se utilizar, ele vai no copo sujo mesmo. E é de uso em uso que o copo vai se limpando. Porque é o que ele tem, ele não espera que a humanidade se evangelize para poder trazer o trabalho para nós. Mas é nossa obrigação, que somos esse copo, nos limparmos, estarmos cada vez mais preparados para que quando o trabalho apareça, nós tenhamos mais capacidade de execução. E tem um texto de Emmanuel, chamado Mensagens aos Médiuns, que está no livro chamado Emmanuel também, em que ele coloca que os médiuns, eles não são, como muitos pensam, missionários, né? Alguns sim, vamos ter exceções, mas na sua generalidade, os médiuns são espíritos que na sua caminhada evolutiva já fracassaram, já tropeçaram, já perderam oportunidades de trabalhar no bem, de se melhorar. Então é ofertado a eles essa ferramenta, essa capacidade orgânica, para que ele possa exercer essa atribuição em favor dele próprio, começa por aí, em favor da sua própria redenção, mas também em favor daqueles que estão ao seu redor, com a cura, com mensagens, com livros, com tudo aquilo que a mediunidade pode trazer desse intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Então, mediunidade é renúncia, é resgate dos compromissos, é busca pelo trabalho sincero, o trabalho amoroso. Não é um prêmio, como eu disse, para se destacar do restante da humanidade. Às vezes, numa casa espírita, uma casa pequena, tenha um que tenha essa... Não é para isso, não é para que ele seja o destaque. É para que ele possa contribuir com todo o restante, para que ele possa dar a sua contribuição que eventualmente falte nos outros, mas é através da renúncia, através do estudo, através do sacrifício que esse trabalho é feito com Jesus. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, há um dos capítulos em que ele visita exatamente uma sala de aula, um local, em que muitos médiuns que já haviam desencarnado e estavam de volta ao plano espiritual, ali sofriam, me fugiu a palavra, mas resumidamente é isso. Eles se lamentavam, né? A palavra é essa, eles se lamentavam da oportunidade que havia sido dada na última encarnação e que eles haviam perdido. Então eles estavam ali para tentar se reajustar e quem sabe receber novamente a ocasião de exercer essa tarefa tão maravilhosa, essa ferramenta que ainda nem todos os espíritos encarnados estão em condição de usufruir. Mas, como Kardec já nos ensinou pelo que a gente leu, todos nós temos essa aptidão.
a interação com o plano espiritual é uma realidade. A mediunidade, como diz Emmanuel, é uma força da natureza, é uma cachoeira que vem, que trabalha em nosso favor, mas que cabe a nós entendermos, buscarmos focar essa nossa potência para o bem, para o trabalho com Jesus, para o trabalho digno que a nossa evolução precisa para ter um resultado positivo. Espero que tenha contribuído com alguma informação. Agradeço a presença de todos. Boa noite.